permanência de Paulo de Tarso junto de Apolônio de Tiana em Éfesos como tutor da primeira escola de mediunidade sob orientação cristã seria de profícuos resultados para o apóstolo e para a doutrina do Cristo. Decorridas mais de 2 décadas desde que recebera aquela primeira aula prática do Espírito Jesus na estrada de Damasco, e mantendo frequentes encontros transcendentes com o Mestre, a faculdade mediúnica de Paulo de Tarso se encontrava tão mais desenvolvida a ponto de realizar verdadeiros prodígios espirituais. Pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres não comuns. Bastava, por exemplo, que sobre os enfermos se aplicassem lenços e aventais que houvessem tocado seu corpo. Afastavam-se deles as doenças e os espíritos maus saíam. Paulo era agora um verdadeiro profeta de Deus. Tendo-se credenciado moralmente sob inequívocos sofrimentos e perseguições, suportados com a sua abnegada fé no Cristo, ele se preparou condignamente para realizar tão inusitados feitos mediúnicos que venceriam a incredulidade tanto dos judeus quanto dos pagãos de Éfesos. Mas não era o apóstolo sozinho quem realizava aqueles fenômenos de curas físicas e desobsessões espirituais, pois ele servia como intermediário do Espírito Jesus que, por sua vez, cumpria a vontade do Pai. Assim, humildemente disposto e com boa vontade, na firmeza da sua fé, Paulo repetia as operações mediúnicas realizadas pelo seu mestre naquela distante Palestina, recebendo o apoio fundamental daquela divina pleiade de inteligências amorosas, o Espírito Santo. Maravilhando os olhos daquela gente, tocava também o sentimento da admirada população de Éfesos, sanando moléstias físicas e libertando as almas aprisionadas por espíritos vingativos, tudo para convencimento da supremacia da nova doutrina do Salvador sobre a magia pagã. A faculdade mediúnica é uma potência da alma imanente a todo ser humano, naturalmente desenvolvida nos evos da evolução do gênero pelo exercício de atividades culturais e religiosas. É o instrumento que mantém ligados os dois lados da vida, ao facultar a comunicação entre o espírito temporariamente preso ao corpo e o protetor que o orienta nesta jornada. Ela é tanto mais desenvolvida quanto mais a inteligência se dedica ao intercâmbio com o mundo espiritual na sua história de pretéritas existências, independentemente do nível moral dos espíritos com os quais se relaciona. Por isso, a mediunidade é uma faculdade absolutamente neutra do ponto de vista ético, não o sendo, contudo, os seus feitos, uma vez que, quanto mais moralizado é o médium, mais apoio ele recebe dos espíritos elevados e, por conseguinte, mais raros são os fenômenos que realiza. No transcorrer da história das sociedades humanas, algumas pessoas se destacaram das demais na manifestação dessas capacidades espirituais. Os que traziam um nível de consciência moral equiparado com o da comunidade, exerciam os seus papéis como magos e feiticeiros, realizando comunicações de interesse individual. Outros que, além deste conhecimento pragmático, adquiriram também um significativo avanço moral em comparação com a maioria dos indivíduos do seu meio, assumiam um compromisso reencarnatório de impulsionar a evolução ética daquela comunidade, recebendo também orientações espirituais de interesse coletivo. Estes últimos
eram os pajés nas tradições tribais e os profetas nas antigas civilizações pagãs e judaica. Todos os rituais e cultos religiosos autênticos foram constituídos a partir do exercício da faculdade mediúnica. A prática da magia elementar visava proveito particular e dava-se exclusivamente mediante a relação dos sacerdotes e magos com espíritos pouco evoluídos, sobretudo com as entidades especializadas em mobilizar impulsos sexuais, conhecidos na antiguidade como íncubos e súcubos. Tais inteligências espirituais rebaixadas não se constrangiam em violentar a libido alheia para proveito dos encarnados que contratavam os seus serviços. E assim, eram constantemente evocadas por médiuns inescrupulosos que, além de saciarem sua lascívia, enchiam os seus sagrados cofres. No livro Deuteronômio, ciente desta realidade, Moisés tentou regulamentar o uso da mediunidade, proibindo, sem sucesso, a sua exploração indiscriminada. O Novo Testamento, por sua vez, é farto em evidenciar as realizações extraordinárias do médium Jesus, que vivia em constante relação com o Pai, tanto que afirmava ser um com Ele, mostrando as inúmeras curas e desobsessões espirituais praticadas exclusivamente em nome da caridade. Estes últimos fenômenos, muito comuns na Antiguidade e na Idade Média, são ainda realizados pelas igrejas das tradições católicas e protestantes sob o nome de exorcismo. Todas as modalidades mediúnicas, no entanto, prescindem de rituais e amuletos, bem como de fórmulas sacramentais, uma vez que só ocorrem com a atuação direta e imprescindível de algum espírito junto do médium. Essa realidade foi demonstrada claramente por Jesus na passagem relatada nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que o implorava e dizia: Senhor, meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E quando digo ao meu servo, faze isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que, em Israel, não achei ninguém que tivesse tal fé. Em seguida, disse ao centurião: Vai, como creste, assim te seja feito. Naquela mesma hora, o criado ficou são. O médium Jesus cumpria sempre, como bem compreendeu o centurião romano, a vontade soberana do Pai. Porém, como espírito já purificado, tinha também a seu serviço outros espíritos, os quais, atendendo à sua orientação, se dirigiram até à casa do soldado de César e curaram o seu servo. Com isso, quis Jesus demonstrar esta faculdade humana, bem como destacar o mérito religioso daquele homem que, apesar de não ser judeu, tinha fé e caridade suficientes para pedir um favor espiritual para o seu escravo,
ao mesmo tempo em que revelava a pleiade de espíritos que acompanhavam o Mestre Jesus. Como esclareceu o moderno espiritismo francês, não são as palavras mágicas ou amuletos que conferem autoridade espiritual ao médium para a realização desses fenômenos incomuns. Como Jesus demonstrou junto do centurião e vinha ensinando a Paulo de Tarso, é a moral elevada tanto do médium quanto do espírito que o secunda que confere ainda mais potência às forças mediúnicas. Por isso, Allan Kardec esclareceu em O Livro dos Médiuns a fundamental necessidade de o candidato a intermediário dos espíritos elevar os seus sentimentos de modo verdadeiro, moralizando-se, a fim de que conquiste a presença de inteligências superiores, únicas capazes de romper a forte dominação dos espíritos levianos sobre os encarnados mergulhados na fraqueza da carne. Entretanto, a inveja é, tanto nos espíritos encarnados quanto nos desencarnados, um dos vícios morais mais perniciosos e, se não controlada, pode provocar no seu possuidor e nas suas vítimas enormes prejuízos materiais e da própria honra. Por isso, quando Paulo demonstrou capacidades mediúnicas extraordinárias ao curar enfermidades à distância, bastando aproximarem dos doentes peças de roupas que haviam tocado o corpo do apóstolo, feitos que se explicam pelos mesmos princípios espirituais subjacentes à cura do servo do centurião realizada por Jesus, despertou a inveja de outros médiuns. Então, alguns exorcistas judeus ambulantes começaram a pronunciar, eles também, o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus. E diziam: Eu vos conjuro por Jesus, a quem Paulo proclama. Quem fazia isto eram os 7 filhos de certo Seva, sumo sacerdote judeu. Mas o espírito mau replicou-lhes: Jesus eu o conheço, e Paulo sei quem é. Vós, porém, quem sois? E investindo contra eles, o homem no qual estava o espírito mau dominou a uns e outros, e de tal modo os maltratou que, desnudos e feridos, tiveram de fugir daquela casa. Paulo de Tarso era um espírito em franca recuperação espiritual, tanto em relação aos seus equívocos de existências passadas, quanto daquela mesma encarnação. Por isso, conquistara a presença constante ao seu lado daquela pleiade de espíritos evoluídos que Jesus apresentara ao mundo como sendo o Espírito Santo, os quais eram quem, de fato, realizavam os fenômenos de curas e desobsessões com o auxílio mediúnico do apóstolo. Os sensitivos judeus, por sua vez, embora filhos do sumo sacerdote e, portanto, criados no interior da sinagoga, não tinham autoridade suficiente para afirmarem a sua vontade sobre aquele espírito vingativo, sendo por ele humilhados e espancados até à nudez. No entanto, todos os fenômenos espirituais, sejam os particulares, sejam os coletivos, têm sempre uma função pedagógica e não se realizam simplesmente pela vontade arbitrária dos médiuns ou dos espíritos inferiores, uma vez que determinadas experiências necessitam do apoio dos espíritos elevados, os quais não se submetem à leviandade humana. Assim, aquele desafio mediúnico realizado perante a população de Éfesos, que evidenciou a moralidade e a potência mediúnica do apóstolo Paulo, tinha um objetivo didático muito maior, qual seja, demonstrar a supremacia do Cristo frente ao misticismo judaico
e da magia pagã tão abundante naquela cidade. Com isso, a falência dos médiuns judeus, e movidos pela explícita admiração manifestada pelo sábio Apolônio de Tiana em relação ao pregador de Tarso, grande parte da população de Éfeso se converteu para a boa nova do Cristo. O fato chegou ao conhecimento de todos os judeus e gregos que moram em Éfeso. A todos sobreveio o temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que haviam abraçado a fé começaram a confessar e a declarar suas práticas, e grande número dos que haviam exercido a magia traziam seus livros e os queimavam à vista de todos. Calculando-se o seu preço, acharam que o seu valor chegava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia e se firmava poderosamente. A magia, que era uma das atividades religiosas mais rentáveis do paganismo greco-romano, diante da atuação de Paulo de Tarso, seria abandonada por uma multidão liderada por Apolônio de Tiana e, numa espontânea profissão de fé, se livraram de grande fortuna em livros e manuais de práticas esotéricas. Esta conversão em massa ao cristianismo, religião de culto exclusivamente interior, como ensinava aquele profeta de Tarso, provocou a revolta dos ourives de Éfeso, pois, sendo aquela urbe a sede do mais espetacular templo de Ártemis, a deusa da fertilidade e da maternidade, enorme era o seu proveito econômico pelo grande número de peregrinos que para lá se dirigiam, em busca de cerimônias para estímulos sexuais e financeiros, e que partiam levando amuletos, ricas estatuetas da belíssima Diana dos Efésios em prata, ouro e marfim, finas joias e souvenirs, nichos e maquetes do templo para adorno de seus altares domésticos. Abdicando a população de Éfeso às práticas da magia devocional pagã, um dos profissionais de joalheria, instigado na cobiça por aquela mesma legião de espíritos inimigos do Evangelho que perseguia o apóstolo, mobilizou toda a sua categoria profissional para reagir com violência contra Paulo e seus companheiros. Por essa ocasião, houve um tumulto bastante grave a respeito do caminho. Certo Demétrio, que era ourives, era fabricante de nichos de Ártemis em prata, proporcionando aos artesãos não pouco lucro. Tendo-os reunido, bem como a outros que trabalhavam no mesmo ramo, disse: Amigos, sabeis que é deste ganho que provém o nosso bem-estar. Entretanto, vedes e ouvis que não somente em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo desencaminhou, com suas persuasões, uma multidão considerável. Pois diz que não são deuses os que são feitos por mãos humanas. Isto não só traz o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, mas também o próprio templo da grande deusa Ártemis perderá todo o seu prestígio, sendo logo despojada de sua majestade aquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Ouvindo isto, ficaram cheios de furor e puseram-se a gritar: Grande é a Ártemis dos Efésios! A cidade foi tomada de confusão e todos a uma se precipitaram para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Este queria enfrentar o povo, mas os discípulos não lhe permitiram. Também alguns dos asiarcas, seus amigos, mandaram rogar-lhe que não se expusesse indo ao teatro. Uns gritavam uma coisa, outros outra. A assembleia estava totalmente confusa.
e maior parte nem sabia por que motivo estavam reunidos. Apesar da atuação perniciosa daquela legião espiritual perseguidora dos discípulos do Cristo, como nenhum verdadeiro apóstolo do Senhor caminha sozinho, os espíritos que sob suas ordens acompanhavam aquele trabalho evangelizador entraram em ação, mobilizando os sentimentos de outros cidadãos efésios, jamais evoluídos moralmente, que reagiram em benefício dos pregadores. Alguns da multidão persuadiram Alexandre e os judeus fizeram-no ir para a frente. De fato, fazendo sinal com a mão, Alexandre quis dar uma explicação ao povo. Quando, porém, reconheceram que era judeu, uma voz fez-se ouvir da parte de todos, gritando por quase 2 horas: "É grande a Ártemis dos Efésios!" Acalmando afinal a multidão, o escrivão da cidade assim falou: "Cidadãos de Éfeso, quem há dentre os homens que não saiba que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua estátua caída do céu? Sendo indubitáveis estas coisas, é preciso que vos porteis calmamente e nada façais de precipitado. Trouxestes aqui estes homens, não são culpados de sacrilégio, nem de blasfêmia contra a nossa deusa. Se, pois, Demétrio e os artesãos que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que apresentem queixa. Se tiverdes ainda outras questões além desta, serão resolvidas em assembleias regulares. De mais a mais, estamos correndo o risco de ser acusados de sedição pelo que hoje aconteceu, não havendo causa alguma que possamos alegar para justificar esta aglomeração. Com estas palavras, pois, dissolveu a assembleia. Na história do cristianismo, desde o conluio criminoso dos sacerdotes Anás e seu genro Caifás, sumo sacerdote e seus comparsas, para matarem Jesus simplesmente porque o profeta nazareno ameaçou, com sua doutrina de amor, os lucros pelo câmbio financeiro que praticavam às portas do sagrado Templo de Salomão, até este escândalo provocado pelos ourives de Éfesos, supostamente em defesa da deusa Ártemis, os interesses econômicos quase sempre subjazem às práticas religiosas de homens que comercializam a fé. Ciente da sua grandiosa conquista para o Cristo em Éfesos, sem se abalar, depois que cessou o tumulto, Paulo convocou os discípulos, exortou-os e despediu-se, partindo em direção à Macedônia. No trajeto, o apóstolo refletia sobre os 2 marcantes episódios da sua estada naquela cidade: a derrocada moral daqueles médiuns judeus e a cobiça vaidosa dos ourives, hipócritas devotos da deusa Ártemis. No futuro, Paulo continuaria a lecionar na escola dos Tianos em Éfesos por meio de suas famosas cartas. A Epístola aos Efésios é um artigo redigido pelo filósofo de Tarso quando já se encontrava em Roma, no qual, adotando o mais refinado estilo dos famosos pensadores jônicos, ele elaborou preceitos de uma filosofia da liberdade só equiparados 18 séculos depois pelo filósofo alemão Immanuel Kant. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito,
e o espírito contrárias à carne. Se vivemos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Embora avançasse em idade, perdendo a cada dia a sua vitalidade física, o apóstolo das nações iluminava e fazia crescer sempre mais os seus dons espirituais. Enfrentando com fé inabalável os ásperos caminhos e os endurecidos corações dos homens, ele repartia com abundância os valores eternos já recolhidos no trabalho com o Cristo, semeando a boa semente do Evangelho nas almas que se dispunham a recebê-la com fome e sede de justiça. Com a sua inspirada palavra e abnegado exemplo, ele trilhava com seus pés maltratados o caminho para a conquista do reino de Deus, regando nas almas que encontrava os germes dos talentos plantados pelo Pai em todas as criaturas, reafirmando a lembrança que Jesus deixou para toda a humanidade. Sede perfeitos como perfeito é o Pai que está nos céus, e fareis tudo o que eu fiz e mais, pois sois deuses.